Você que está iniciando aí no ramo da recuperação tributária, ou está já conseguindo seus primeiros resultados, mas está com dificuldade de definir o público-alvo para atacar e conseguir melhores resultados, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Anderson Souza, sou aqui do canal do Café Tributário e hoje nós vamos falar sobre definição de público-alvo. Vamos falar, por exemplo, que tipo de trabalhos que nós podemos executar em determinados segmentos. Vamos entender todo esse mapeamento para que isso fique claro para você e você consiga obter melhores resultados. Mas antes da gente começar a falar desse vídeo, eu vou pedir aquele favorzinho de sempre, né, gente? Para você deixar o seu comentário, para você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like, porque isso você nos ajuda demais aí, interagir aí junto com outras pessoas, tá bom? Então, dá essa força aí, dá essa moral aí para nós. Galera, é o seguinte, definição de público-alvo é uma das perguntas que eu mais recebo no dia a dia para o mundo da recuperação tributária. Mas, para a gente falar de definição de público-alvo, eu acho que melhor é a gente entender o contexto do mundo da recuperação tributária. Porque a partir do momento que você entende o contexto, você vai conseguir definir que tipo de trabalho você vai conseguir levar para cada tipo de cliente. E é aí que o resultado de tudo isso vai dar a definição do público-alvo para você. Mas eu vou explicar isso melhor para vocês com bastante calma, para que vocês possam entender, tá? Ó, o que nós temos que entender é o seguinte, que nós temos três regimes tributários, né? Nós temos o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e nós temos o lucro real. As pessoas, no geral, quando não entendem muito do mundo da recuperação tributária, está com vontade de empreender nesse segmento, acredita, tem a visão, pelo menos, que, olha, empresa, sei lá, construtora, que tipo de crédito que ela tem? Qual o valor do crédito que ela tem? O que eu posso oferecer? Ah, uma indústria têxtil. Que tipo de crédito que ela tem? O que eu posso oferecer? Essas perguntas são constantes no dia a dia, mas não é assim que a gente analisa o mundo da recuperação tributária. O que a gente tem que entender é o caráter que dá origem para esse tipo de crédito. Então, por exemplo, no Simples Nacional, que tipo de créditos que eu posso ter dentro desse regime tributário? Bom, eu posso ter o monofásico, eu posso ter o ICMS-ST, ou eu posso ter os casos, por exemplo, que teve um enquadramento incorreto, que são os casos de bem menor número aí, né? Não é o constante. Vamos focar um pouquinho mais no monofásico ICMS-ST. Bom, no lucro presumido, olha, nós temos a parte de ICMS, que envolve ICMS e ST, vou colocar aqui EST. Nós temos a parte das teses tributárias e nós temos a parte do INSS. No lucro real, nós já temos a parte do ICMS e ST, nós temos a parte aqui do PIS e COFINS, nós temos a parte do INSS e nós temos as teses tributárias. Poxa, Anderson, tudo isso para cada regime, então eu tenho que entender tudo isso? Olha por que eu separei tudo isso para você. Olha o seguinte, ó. Por que aqui eu só tenho esses dois tipos de trabalho? Esse aqui é o enquadramento incorreto, só para vocês entenderem, é assim. Ah, uma empresa está enquadrada no anexo 4, mas ela poderia estar no anexo 3, que é uma tributação inferior. Então, às vezes, acontece esses casos, mas é bem baixo o número disso. Aqui, nesses casos aqui, já acontece com mais frequência. Então, eu tenho que entender, bom, o que é monofásico? Bom, monofásico é aquele tributo lá do PIS e COFINS, né, que foi recolhido anterior, e as empresas comerciais não devem mais recolher ele. Opa, quem são os monofásicos? Aí eu começo a trilhar. Autopeças, farmácias, né, parte de medicamentos, bebidas frias, enfim. Começo a entender o que é o mundo do monofásico. A mesma coisa para a substituição tributária. Começa a entender o mundo da substituição tributária. Vou para o lucro presumido. Eu já sei que no lucro presumido existe uma operação de débito e crédito no ICMS. E a AST é um grande problema para esse cara. Mas que tipo de problema que se tem dentro desse cara? Eu vou começar a entender esse tipo de problema. Eu entendo também que já tem teses tributárias que cabem para esse tipo de regime. E o INSS,
No Simples Nacional, ele não paga a parte patronal, mas aqui ele paga. Então pode ser que ele tenha lá a parte da tese dos 20 salários mínimos, pode ser que tenha as verbas indenizatórias, enfim, já começa a ter uma questão aqui de INSS. Vou para o lucro real, além de tudo que eu já falei, eu tenho que lembrar que no lucro real, o PIS e COFINS também é uma operação de débito e crédito. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Anderson, porque até agora eu não entendi nada. Eu só quero demonstrar para vocês que não adianta a gente definir o público-alvo sem saber o que exatamente nós podemos oferecer para cada tipo de segmento. Então, ao invés de você pensar, olha, a indústria têxtil, olha, sei lá, a empresa de material de construção, que tipo de trabalho que eu posso oferecer? Você tem que pensar o contrário. Que tipo de regime tributário essas empresas têm? E aí eu vou entender os regimes tributários dela, entendendo a operação tributária desse regime, que eles vão ser o meu público-alvo. Então eu vou estudar que dentro do Simples existe o monofásico, né? No monofásico tem o ICMS-ST. Então eu vou estudar esses dois casos dentro do Simples Nacional e eu vou entender quem são as empresas que eu posso oferecer esse tipo de serviço, quem são os segmentos que eu posso oferecer. Então a gente não foca no tipo de segmento empresarial no primeiro momento. O primeiro ponto é identificar qual que é o regime tributário dessas empresas. Porque às vezes você fala assim, é uma indústria têxtil, vou dar um exemplo. Mas se ela for do Simples, é uma situação. Se ela for do lucro presumido, é outra situação. E se ela for do lucro real, é outra situação. São análises distintas porque os regimes tributários delas são diferenciados um do outro. Então, conselho para vocês, para definir público-alvo, primeiro, entenda-se o regime tributário. Parte para entender como que funciona a apuração tributária desses regimes e através desses regimes você vai fazer o quê? Analisar as possibilidades. Analisar sobre o que, Anderson? Nesses pontos aqui, ó. Por exemplo, está aplicado corretamente a legislação? O monofásico, por exemplo, a gente sabe que ele não deve tributar no Simples, mas foi tributado, então não foi aplicado corretamente. Então eu vou corrigir o que é lei, o que não foi utilizado dentro de uma lei. O segundo ponto é as teses tributárias. Esses aqui envolvem as operações administrativas e esses aqui as judiciais. Então, você querer fazer tudo num primeiro momento, talvez é um ponto que você vai se perder, com certeza vai se perder e vai desistir. Então, o conselho que eu te dou é ir tópico a tópico. Pega um regime que você tem mais facilidade e vai para cima. E outro ponto muito importante que você não pode esquecer, o público-alvo também, ele está muito relacionado ao tipo de relação de pessoas que você tem dentro do meio em que você vive. Porque, por exemplo, se você conhece um cara que, sei lá, ele é de uma associação de autopeças, cara, esse é o seu público-alvo, então você vai ter que estudar o que tem dentro das autopeças, dentro dos regimes. Ah, mas ele atende, o que ele tem relacionamento é mais empresa do Simples, real ou presumido? Você entendendo isso, você estuda a tributação desse regime e faz uma parceria com ele. Então, isso está relacionado ao relacionamento que você tem. E essa questão muito de público-alvo é mais para quando a gente vai fazer um trabalho de marketing, né? Que a gente tem que captar pessoas, empresas, pessoas, enfim, que a gente não sabe quem a gente vai buscar, que a gente vai definindo. Mas para começar, vai com calma, regime por regime, aí você vai entendendo as possibilidades de cada um deles. Legal? Então espero ter te ajudado e se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Não esqueça de deixar seu comentário e seu like aqui para nos ajudar. Então, fique ligado no nosso canal, se inscreva nele para você não perder nada, tá bom? Então, fiquem com Deus.